Imagina a cena. Um bar, já fim de noite, sabe? Num canto tem alguém olhando para o copo vazio com aquele olhar meio perdido. Sei bem. O autor do nosso material de hoje, o Sérgio Botton Barcelos, coloca a gente exatamente ali. E ele define essa dor de um jeito que, nossa, me pegou. Ele diz que a desilusão amorosa é uma tragédia que não precisa de manchete. Uhum. É silenciosa, mas tem efeitos sísmicos. E é para dentro desse terremoto que a gente vai olhar hoje, tentar entender por que o amor e a dor que ele traz são tão centrais na nossa vida. E é uma exploração fascinante, né? Porque o autor nos guia por, assim, 3 grandes ideias que juntas montam um mapa bem completo. Quais são? Olha, a gente começa com a psicanálise, com Freud, para entender de onde vem essa ideia de encontrar a pessoa certa. Depois a gente mergulha no Bauman, na sociologia, para questionar por que hoje tudo parece tão frágil, tão líquido. E tem uma saída para isso. Tem um contraponto. O Erich Fromm, que vê o amor não como sorte, mas tipo como uma arte que se pratica. O objetivo, eu acho, não é ter a resposta, mas sair com perguntas melhores. Gosto disso. Vamos começar então por essa sensação que o texto chama de mini fim do mundo. É uma descrição perfeita. É, né? O planeta continua girando, mas para quem termina uma relação, parece que o próprio eixo saiu do lugar. A pessoa precisa reaprender a existir. E para entender essa dor, o artigo vai lá em Freud. Isso, na origem de tudo. A ideia central que o texto recupera é que o amor nasce de um reconhecimento. A gente encontra no outro algo que espelha um ideal que a gente já carrega. Um ideal. Como assim? É tipo um rascunho de perfeição que a gente constrói desde criança, sabe? Com base nas nossas primeiras relações, no que a gente admira. Aí, quando a gente se apaixona, o que acontece é uma troca simbólica muito forte. A gente deposita tudo no outro. Exatamente. Todas as nossas esperanças, nossas faltas, a gente projeta isso numa pessoa de carne e osso. E é por isso que o começo é tão... Uau! A pessoa parece impecável. Mas, peraí, isso não soa um pouco perigoso? E até meio injusto com a outra pessoa? Totalmente. Quer dizer, se a gente segue essa linha, a gente não está amando a pessoa de verdade, mas uma fantasia que a gente criou. Esse é o ponto. É a faca de 2 gumes que a análise freudiana no texto mostra. É essa projeção que cria a mágica, o encanto inicial. O texto usa uma frase que é brilhante. Qual? Diz que não vemos o outro como ele é, mas como a nossa própria falta gostaria que ele fosse. Nossa, forte. O problema é que ninguém aguenta ser um ideal para sempre. As pessoas são reais, são falhas, e quando a realidade bate na porta, a projeção quebra. E a dor do término, então, não é só a saudade da pessoa. É muito mais fundo. Segundo a leitura do artigo, essa dor sísmica vem do desmoronamento desse ideal. Não é só perder uma companhia, é perder um pedaço de nós que estava investido ali. O tão do vazio existencial? Isso. É o buraco deixado pelo nosso narcisismo ferido, sabe? É por isso que dói tanto. É como um espelho que quebra e os cacos te cortam, refletindo sua própria imagem toda fragmentada. Essa imagem do espelho quebrado é potente. E me faz pensar que um luto desses, tão profundo, ia precisar de tempo, de silêncio, né? Mas o mundo hoje parece operar na lógica oposta. Completamente. A impressão que o artigo passa é que existe uma pressão gigante para seguir em frente o mais rápido possível. E essa é a ponte perfeita para o segundo pilar da análise, o Zygmunt Bauman. O autor argumenta que essa pressa toda, essa performance de superação nas redes sociais, é um sintoma da nossa modernidade líquida. Amor líquido. A gente ouve muito esse termo. O que ele significa na prática, segundo o texto? O conceito do Bauman, que o texto explora muito bem, é que a gente vive numa era em que os laços humanos se tornaram, assim, fluidos, voláteis. Tudo é temporário, inclusive o amor. O artigo usa uma expressão que eu achei bem precisa: consumo emocional. É isso. Como que essa lógica de consumo se aplica aos afetos? Olha, é só pensar na dinâmica dos aplicativos de namoro. É um catálogo infinito.
Se uma conversa não engrena logo, você passa para a próxima. Se um namoro tem o primeiro obstáculo sério, a tentação de trocar por um modelo novo é enorme. O descarte sem explicação, o tal do ghosting. Exato. O compromisso a longo prazo, que exige paciência, se torna assustador. O texto diz que as relações escorrem pelos dedos antes mesmo de se solidificarem. E o resultado disso nas pessoas? Porque por um lado parece dar uma liberdade, mas por outro... Por outro, gera uma ansiedade que paralisa. É o paradoxo da nossa era que o texto aponta. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. Uhum. Essa superficialidade constante, esse medo de se aprofundar para não se machucar, cria uma solidão imensa. Sofrer virou sinônimo de fraqueza. E ter paciência, como diz o autor, virou trouxice de quem ainda acredita. Nossa, essa visão do Bauman é bem pessimista, né? Parece um beco sem saída. O material oferece alguma alternativa para essa solidão toda? Felizmente, sim. E é uma virada de chave muito poderosa. O autor apresenta a contranarrativa do Erich Fromm com a obra clássica dele, A Arte de Amar. A arte de amar. É. E a tese central do Fromm é uma provocação direta à nossa cultura. O amor não é um sentimento passivo. Não é algo que simplesmente acontece com a gente. Não é um raio que cai na sua cabeça. Não é. O amor é uma arte. E como toda arte, exige conhecimento, esforço e, principalmente, prática. Gosto da ideia. Mas o que Fromm quer dizer com prática ou disciplina no amor? Não soa meio frio? Tira a espontaneidade? É uma ótima pergunta. Fromm, na análise do texto, não fala de uma prática mecânica, mas de uma atitude ativa, consciente. Ok. Amar como arte envolve basicamente 4 coisas: cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Cuidado é se interessar ativamente pelo bem-estar do outro. Responsabilidade é responder às necessidades dele. E o respeito? Respeito é ver a pessoa como ela é, sem tentar moldar os nossos ideais, que é o exato oposto da projeção lá de Freud. E conhecimento é se esforçar para entender o outro de verdade. Entendi. Então, enquanto Bauman descreve um mundo que nos empurra para a superficialidade, o Fromm diz que a única saída é escolher ativamente a profundidade. É uma escolha. Exatamente. E essa escolha bate de frente com o que o autor do artigo chama de neoliberalismo afetivo. Neoliberalismo afetivo. É, essa lógica de que tudo, até o amor, tem que ser produtivo, rápido, eficiente. Fromm nos lembra que o amor tem um ritmo próprio. A paciência, que a nossa cultura vê como falha de produtividade, para Fromm é essencial. Talvez, como sugere o texto, a lentidão seja a maior forma de resistência contra a cultura do descarte. Depois dessa jornada toda, passando por Freud, Bauman, Fromm, o autor muda o tom no final. Ele nos leva para um lugar mais poético, mais brasileiro. Ele cita João do Vale. Sim, é uma forma linda de amarrar tudo. Na música, Na Asa do Vento. A letra diz: o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Essa metáfora da flor sem cheiro é simplesmente genial. É genial, né? Porque uma flor sem cheiro não te dá garantia nenhuma. Você vai pela beleza, pela promessa, mas ela não entrega a recompensa óbvia. O amor, então, seria isso. Algo que atrai a gente magneticamente, mas que não garante nada. Nem permanência, nem reciprocidade. Exato. E se a gente conecta isso com tudo que a gente discutiu, essa é a resposta final para o medo. Aceitar que o amor é uma fulô sem cheiro é um ato de coragem. É uma recusa ao cinismo que o Bauman descreve. É. E a entender, como o Fromm diria, que o esforço não garante o resultado, mas o valor está na própria prática. O artigo usa uma imagem linda para isso. É como continuar oferecendo o coração, mesmo rachado, como quem planta uma árvore, sabendo que talvez não veja a sombra. Isso não é ingenuidade, ou, como o texto mesmo brinca, até pode ser, mas é, acima de tudo, um ato de vitalidade. É uma aposta na vida, mesmo sabendo que o risco da dor, o risco daquele mini fim do mundo do começo, está sempre ali. É reconhecer a liberdade do outro de poder ir embora. E talvez essa seja a forma mais madura de amar, né? Amar não apesar do risco, mas com o risco.
É o que transforma uma relação de posse num encontro de liberdades. Chegando no final, o autor nos deixa com aquela pergunta que ecoa na voz do Renato Russo. Quem inventou o amor? Me explica, por favor. E o texto observa que a pergunta não quer um nome, um inventor. Ela nos faz reconhecer o amor como essa construção humana, essa história que a gente conta para dar sentido à existência. É a síntese perfeita. A gente passou pelo amor como projeção, com Freud, como produto descartável, com Bauman, como arte a ser cultivada, com Fromm, e no fim, com João do Vale, a gente vê como um risco que vale a pena. Pois é. A conclusão do artigo é que o amor escapa de qualquer definição única. E talvez, como o autor sugere, seja bom que ninguém consiga explicá-lo por completo. É nessa falta de lógica que mora a força dele. O amor, então, é uma pergunta que vale a pena continuar fazendo. Isso me leva a uma provocação final para quem nos ouve. Se, como diz o artigo, o fim de uma relação é um espelho quebrado, que fere e reflete ao mesmo tempo, a questão que fica é: ao olhar para os fragmentos da última rachadura no coração, o que eles refletem sobre a nossa própria capacidade de nos reconstruir e, quem sabe, de ter a coragem de cheirar uma nova flor, mesmo sabendo que ela pode não ter cheiro algum.